Que O que você quer fazer, então? Vamos lá. Fabiane, boa noite. Boa noite, Capri. Primeiramente, honrado de estar aqui no programa. Que isso? Atenção, notícia é bomba ou... É uma notícia bem quente na área política do Então, Corinthians. peraí, tá? atenção. Bom ou ruim? Depende da perspectiva. Isso, então Então, morreu. peraí, Quem atenção. não vai pular o carnaval? Nós já vamos com o Fabiane com essa bomba do Corinthians, notícia importante dos bastidores do Timão. Mais 2 prestações de serviço aí, João Paulo Capelanes, porque o negócio tá pegando aí nas estradas. Vamos lá e na sequência o Luiz Fabiane falando do Corinthians, vai. Travou aqui a mesa, velho. Vou falar um bagulho pra você, mano. Destrava, faz um carinho nela. Faz um carinho que ela destrava, João. Não. Então vai. Então vamos lá, enquanto a mesa destrava, a gente traz Luiz Fabiane com a informação do Corinthians. Vai, Fabiane. Vamos lá, pessoal. Seguinte, foi protocolado hoje na Comissão de Ética do Corinthians 2 documentos. Um em nome de conselheiros do Corinthians, são 75 conselheiros, em nome de 1.817 sócios, pedindo a destituição de Romeu Tuma Júnior do Conselho Deliberativo do Corinthians. Então isso foi protocolado há pouco na Comissão de Ética, a gente teve acesso ao documento aqui, com todas as assinaturas e reiterando, um número bem significativo de signatários. 75 conselheiros, o conselho tem 300 ao todo, então um número de 25%. 20% mais ou menos do conselho. Perfeito. E 1.817 sócios, que é quase metade do colégio eleitoral do Corinthians, que na última eleição teve pouco mais de 4 mil. Então esse processo foi protocolado. Quem responde pela Comissão de Ética do Corinthians é o Roberson de Medeiros, que participou de toda a aprovação, mediação do processo de impeachment que segue correndo no Parque São Jorge, mas agora é um novo capítulo dessa história, até porque quem conduz o processo de impeachment é Romeu Tuma Júnior. Mas só pra gente entender, é baseado em quê? Qual é o argumento que esses conselheiros usam para pedir o impeachment de Romeu Tuma Júnior? Eu trago aqui diretamente o que está no documento. Eles falam em arbitrariedades e acusações praticadas pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que sem apresentar provas, sem promover um debate qualificado, sem respeitar os pares, sem postura, sem legitimidade para sair falando o que pensa, sem o mínimo de justificativa e principalmente sem imparcialidade, tem provocado repercussão negativa com o nome do Corinthians. Então seria o que consta no Conselho Deliberativo do Corinthians de certa forma, afetar a imagem do clube para o noticiário público. Guerra política, né? O resumo disso aí é guerra política. Um Mas ataca, na véspera de um jogo importante. É política. Mas não foi que a gente sempre fala que eles esperam o momento certo pra... Bum. Que coisa, hein? Corinthians e Mas Mirassol. isso não interfere no campo, né, Pretzel? Porque é o presidente do Conselho Deliberativo. Contra-golpe, né? Porque a gente tem falado política, muito, a gente é tem política. falado muito da ação da oposição ao Augusto Melo em agir sempre próximo de fracassos do clube no campo. Pois é. Desta vez foram os aliados do Augusto Melo agindo. Então é uma guerra. Então o Augusto É uma Melo guerra, sabe uma o que guerra está acontecendo. política, O que eu imagino Augusto é que Melo provavelmente isso não é informação, que fique claro, mas conhecendo política do Parque São Jorge, provavelmente chegou a notícia aos aliados do Augusto de uma possível nova data para a votação do impeachment. E aí agiram em contragolpe. Enfim, a informação é essa, 1.817 sócios e 75. Uma nova data não foi divulgada ainda. Até o momento não, essa data ela é divulgada inicialmente aos conselheiros, aí naturalmente vaza, porque é muita Deixa eu gente. te fazer uma Agora, pergunta Fabiane, que o Renato eu acho Nalesso, que só tem- Nalesso, não sei se tu viu no Alambrado Alvinegro? Eu vi. Renato Soldado, Nalesso né? falando sobre o Fabinho Soldado. Sim, Assédio moral contra temos funcionárias informação. do Corinthians. E aí? Vamos lá. O Corinthians instaurou uma investigação interna sobre esse caso e não vai se posicionar publicamente sobre isso, tá? Então não vai ter nota, não vai ter coletiva. Hoje teve a coletiva de apresentação do Angileri. Eu imaginava que antes da coletiva, como costuma acontecer, o Fabinho Soldado pedia a palavra. Normalmente ele chega e fala sobre a contratação, sobre o jogador. Eu imaginava uma hipótese do Fabinho pedir o microfone e esclarecer a situação. Não ocorreu. Conversamos. Mas ele estava lá? Estava lá e participou. Mas da ninguém tocou nesse apresentação. assunto. Não, porque não tinha Não houve abertura. possibilidade. Rolou o papo em off que geralmente rola? Não, ele saiu da sala de coletiva antes do Bom, fim. se ele saiu da sala de coletiva Então, antes, só porque pra- se ele não tivesse nada, na hora de abrir a coletiva ou depois da coletiva, geralmente tem um pede a papo, palavra é. e fala. Não falou. Mas Ou peraí, que, são- ou que falasse aqui internamente pros repórteres que ficam lá. E sempre rola esse papo quando termina a coletiva lá. Ele está sendo acusado de assédio moral. Moral. Com Contra- provas. Com provas. Funcionárias. Contra funcionárias, no plural. Funcionárias. No plural. O Corinthians iniciou essa investigação interna, mas o fato é que o Corinthians vai resolver isso internamente. Então, se encontrarem alguma coisa, resolvem internamente com ele.
Se não encontrarem, Agora, acabou o assunto. eu, Não vai se Fabiane, tornar o público. Fabinho Soldado só é elogios no Corinthians, né? A gente o critica, né? Isso, ele gerou algum desconforto no clube quando ele assumiu o cargo, porque ele e o Rubão, que eram então diretor Só de futebol, elogios eu não tô se falando em davam relação bem. a ele como gerente de futebol, tá? Sim. Não vão pensar que eu estou defendendo ou fazendo alguma defesa. Não é isso. Eu só tô dizendo que ele, como gerente, ele é elogiado. Ele e o Rubão não se davam bem, isso foi até um dos capítulos da saída do Rubão do clube. Mas realmente, ele é um cara muito elogiado pelo trabalho feito, sobretudo na janela de julho do ano passado, e também nunca apresentou qualquer tipo de relação desgastada com Augusto Melo e seus pares. Então é realmente um cara que tem ótimas relações no CT com essas pessoas, e aqui que fique claro, a gente nunca sabe de quem pode vir qualquer tipo de ação. Então, espero mesmo que o Corinthians investigue e... Ô, Fabiane, não são muitas mulheres trabalhando no departamento de futebol, né? Nós temos mais homens do que mulheres. O cerco já fecha. Agora, pro bem da verdade, seria muito legal que o presidente do Corinthians, em respeito a essa profissional, mulher... Ou profissionais, né? Porque parece que é no plural, não é? A gente ainda tem que tratar o são caso vários, né? como uma condicional, porque o Corinthians está investigando e ninguém fala em ter alguma, de fato, alguma prova concreta e tal. O Cascão, até nosso companheiro aqui, foi quem trouxe Renato Nalesso, é. Alessio. Eu vi a parte do vídeo. 2 minutos e 50. Ele fala abertamente sobre essa situação. Eu acho que é algo que o Inclusive Corinthians os participantes da live, todos com filhas, isso citado também, certo? Que é um negócio que tá Como no que eles ar, não vão que tá se em posicionar debate. publicamente? Queria poder entender aquela transparência que o Augusto tanto fala. Túmulo, né? Isso É tudo um conversa. túmulo, né? Tudo aquilo que ele prometeu antes... A transparência e a ele não cumpriu, credibilidade que o Augusto tanto fala fica só na palavra, né? Porque a gente tá aguardando até hoje a Semana da Transparência, né? Que já virou lenda. Cadê? Rolou coletiva da transparência no passado, né? Era a semana, virou uma coletiva de 2 horas. Pô, para, Mas né? eu acho delicado o clube se posicionar agora de um caso do qual nem eles próprios sabem o que aconteceu. Que Então, tem que investigar. tá rolando essa investigação interna. O Corinthians não vai se posicionar, então assim, não aguardem. O torcedor que estava esperando uma nota, um vídeo, alguma publicação do Corinthians sobre o caso, esquece. Essa investigação interna está correndo e o Corinthians... Mas o Corinthians admite, então, que houve porque está investigando. Não, né? o Corinthians... Se abriu uma recebe- investigação é Fabiane, porque eles- sabe que eles tem emitem- uma denúncia. Gente, né? eles emitem- recebeu a denúncia através Uma da denúncia. informação do Renato Nalesso. E Ele- a partir Ah, foi disso, através da informação do Nalesso que abriu a se houve investigação? alguma denúncia interna, algo do tipo, isso realmente não chegou a nós da imprensa. Mas o assunto se tornou público e o Corinthians, através de maneira oficial, diz: estamos investigando e internamente será resolvido internamente. Eles emitiram um comunicado oficial sobre Não, isso? não Ah, vão. então, não, acho que deveria. Eles emitem comunicado oficial pra qualquer porcaria que sai. Eles poderiam falar, vamos averiguar essa situação pra poder dar um respaldo ao torcedor corintiano, né? Que acho que é a parte mais interessada, além das funcionárias possivelmente agredidas com essa denúncia aí que o Cascão trouxe. Agora, uma coisa que eu achei interessante nesse contragolpe. Uma democracia, a gente tem o direito de falar o que quer, mas a gente também tem que ser responsável para provar as coisas, né? Que o Tuma falou, e até agora não provou absolutamente nada. Em entrevistas a nós, aqui a vocês. Tem Antes um- mesmo de eu chegar aqui, falou em corrupção, não é? Não, corrupção. Falou Corinthians é caso de polícia. Caso de polícia. Torcidas beneficiadas. Usou o Isso. termo crime Ele fala muito em organizado. milícia no Crime momento, organizado, né? crime organizado. Milícia digital, tem essa. E até agora nada. O Tuma ele tem muita ciência desse contragolpe dos aliados do Augusto, que ele sabia que eles iriam bater nessa tecla de estar manchando a imagem do clube. E o Tuma, em dado momento, cogitou fazer a próxima votação pelo impeachment do Augusto num batalhão da Polícia Militar. Isso não será feito justamente para não manchar a imagem do Aí é o clube. fim da picada, né, Fabiano? Ó, Imagine uma acompanhando- votação no Aí batalhão é o da fim dos polícia. tempos, Mas É sendo manchete pronta pra gente. Eu É mesmo. estive nas 2 vezes que votaram o impeachment e não conseguiram concluir a votação. Em termos de segurança, algo realmente precisa ser feito. Porque as duas, tanto nós da imprensa quanto os conselheiros do Corinthians, ficaram extremamente vulneráveis a possíveis atos de Neoquímica violência. Arena. Inclusive o Sérgio Janiquian fez um boletim de ocorrência. O Sérgio Janiquian, conselheiro vitalício do Foi Corinthians, agredido, né? alegando ter sido agredido por 6 pessoas. Então, realmente, está muito complicado. O 6 Corinthians- pessoas, que covardia. Isso, ele até identificou alguns. É o covardia. Corinthians tem que agir. Fabiane, tem uma Pela forma segurança. simples. São 302 conselheiros. 301. Morreu alguém? Eu? Um dos vitalícios. Obrigado pela informação. Então, desculpem os ouvintes, eu falei 302, 301. Sempre tem alguém morrendo, né? Esses 301, só esses devem entrar no local, seja onde for. Eu também acho. Ninguém mais. Tem razão. É o seguinte, você tem o direito a voto? Não.
É isso que tem que ser. É Claro, tão você tem toda a simples, razão. É tão Mas simples. eu vou definir colocar a esse sua clube. vinheta. Eu vou colocar a sua vinheta. Pô, eu tô falando sério. Eu isso é sei, muito eu também, sério. todo mundo concorda com essa sua Você tá opinião, num mas não mundo vai de acontecer. imbecis, cara. Não, eu Será que concordo muito contigo. difícil colocar só os 301 Mas é que vão impossível. A gente tem boa memória, tá? Qual foi o único presidente eleito na história que saiu no porta-mala de um carro escondido? André Não, cara, Sanches. Corinthians é uma bagunça nisso aí. É verdade. Todo mundo entra. O presidente eleito saiu. Mas com a chancela das pessoas que comandam Pois o clube é, também. o presidente eleito saiu num porta-mala escondido pra não apanhar. Ou você acha que o Augusto não queria que os pelo amor de apoiadores Deus, estivessem lá fazendo barulho também pra E apoiar pro ele? Fabiani, Para, eu te vai. garanto, tá? Um colete à prova de balas no dia que você for. No dia da eleição, o Augusto foi com colete à prova de balas. Meu Exatamente. Deus, onde Cara, a gente vai realmente, parar? o Corinthians tá numa fase política que eu acho que desde o fora do Alibi não se vê. Eu acho que é muito pior. Ô, Fabiane, É muito pior porque agora se fala em crime organizado. Sim, né? sim. Não, eu tava Se no fala fora do e Alibi, eu tava publicamente. naquela Publicamente. E se fala publicamente. Na noite do Dualib que ele é afastado, e depois ele entrega a carta antes, porque na realidade não houve impeachment. É, saiu, ele, né? ele entregou a Isso. carta antes pra tentar sair por cima, mas saiu super por baixo. O clima até que era amistoso, viu? Agora, o que aconteceu nessa daí... Tinha gente armada lá, Fabiane. Não, e o Mas na época do Dualib não tinha ninguém com revólver lá dentro. O Romeu Tuma Júnior também tá sendo ameaçado. Ele me revelou, toda hora tá sendo ameaçado. E o espaço fica aberto pro Tuma também se defender desse tipo de acusação, né? Porque... Vou criar uma vinheta pra você. Ah, é? É, Mas a fantástico, entrevista- mano Luiz Fabiani. Viu, Porque a mas- gente abre o espaço aqui, mas eles somem. Mas a entrevista, Eles a somem. entrevista que ele deu pra nós foi esclarecedora. Mais ou menos também. Eu achei. Eu acho o Tuma um bom entrevistado, sinceramente. Eu acho eu acho ele também um cara acho. esclarecido. Eu coloco alguns asteriscos, tá? Algumas coisas não ficam claras pra mim. Político, né? No ano passado, no ano passado ele era contra o impeachment. O que mudou pra ele passar a ser favorável, mas não se manifestar publicamente dizendo que ele é favorável? Ah, eu não posso me posicionar porque eu sou o presidente, isso vai influenciar. Porra, você tem direito a voto, você é o presidente, você é o comandante da parada toda aí. Você tem que trazer embasamento pra mídia, pros torcedores, o porquê que você mudou de um lado pro outro. E não há nenhum problema você mudar de avaliação. Só queria que você trouxesse aqui argumentos palpáveis e plausíveis pra que a gente pudesse endossar e embasar nossa avaliação. Mas por outro lado, ele prefere falar que a gente é emocionado ao invés de debater em alto nível. É só isso que eu tenho pra dizer. Abre o seu coração, não fica... Não, tá tudo certo. Cada um com seu O Tuma posicionamento. falou que ele ficou emocionado. E Não, ele porque ficou, ele não fica respondeu o que eu triste. perguntei. Não, Aí eu você perguntei de novo e ele ficou bravo. Mas, João, tá tudo bem. o problema não tá em quem pergunta, tá em quem responde. Se a gente Não, faz a mas eu pergunta e o gosto do cara- Tuma. Eu acho que no cara. Até que me Você prove fez o uma contrário. excelente- A entrevista foi ótima do Não. ponto de vista da gente fazer todas as Até que perguntas. prove o também acho. contrário, o Tuba não é vagabundo, não é bandido, não é Ninguém nada falou disso. isso, E eu lógico. repudio veementemente as pessoas que estão ameaçando ele de morte. Eu só queria poder entender. A gente entrevistou vários conselheiros aqui, só que publicamente eles não querem se manifestar. Então por que deu entrevista? Ah, o voto é secreto. É uma imbecilidade. E é uma covardia gigantesca Existe com o um torcedor. movimento dentro do Corinthians para que as reuniões do conselho sejam transmitidas na Ah, isso Corinthians não vai TV. passar nunca, Fabiane. Não, esquece. Viu? Aí é vinheta especial de quem pediu lá. eu vou falar. Sabe por quê? Há 10 anos que eles falam isso aí. Eu tive acesso a algumas imagens, acho que vocês também, algumas delas se tornaram públicas do que foi a última reunião. Sim, mas assim, sim. Augusto e Tuma, um com o dedo na cara um Foi. do outro. Pessoal trocando empurrões, o Rubão com o filho do Augusto, que nem conselheiro é, acho. Não... Por exemplo, que não tem que estar lá. Tá. Filho de ninguém O tem que filho tá do lá. Andrés também andou Não pra tem- lá e pra ninguém cá a tem vida que inteira. tá. O filho do Augusto também, quer dizer. E Ninguém outra, tem hein? que E o tá. Augusto Mas falou. ele botou o irmão dele pra ser. exato. Pra ser Então, o mas, da- mas na votação tem que estar, não tem que estar É, pai, claro. avô, Mas aí o Augusto cachorro, fica bravo periquito. com a gente porque o Augusto deu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes lá na Pizzaria 1900. Que dia foi? 4 de dezembro de 23. E ele falou que não Eu teria. ouvi essa entrevista, Ele falou viu? que não teria nepotismo, que seriam pessoas técnicas. Pessoas E técnicas. amigos do portão pra fora. O que me preocupa muito no Augusto é que mesmo depois de eleito, ele manteve por muito tempo o discurso de campanha. Total. Então, ano passado, Outra, ele meu vendeu querido, ilusões ao Uma torcedor. parte só, um discurso totalmente fictício. 100%. O discurso dele foi um discurso fora da realidade. Ele vendeu desde o começo do ano passado que o Corinthians teria um time pra brigar por tudo e só foi. Fabiane, pra não tem fechar até da minha agora. parte. Não, acabou a farra, foi aqui nesse Foi programa. aqui, Rubão. Acabou a farra, foi aqui. Histórico esse Histórico. Acabou a Farra. O Acabou a Farra entrou pra história do Teve Corinthians. uma repercussão imediata. Foi uma Merecia um rasa quadrinho ali. É fato que nesse momento o Corinthians não é piada mais como era até um pedaço do ano passado. Mas acabou a farra é forte ainda. Acabou a farra é piada. Acabou a farra E ainda Augusto é forte. falou que não foi ele que disse, que quem falou a primeira vez Os foi o dois Rubão. falaram. Só que no Benja, Ele falou a CNN. O Augusto falou Os a CNN. dois falaram.
Os dois falam. Mas ele só repetiu brincando ou ele falou? Não, ele falou, acabou a farra. falou. Corinthians forte mais uma vez. Não, Corinthians acabou a farra, ele falou depois do Rubão? Depois do Rubão. Depois do Rubão. Então Mas ele endossou o discurso do Rubão. Endossou. Na realidade, ali era um diálogo deles de bastidores, falavam, acabou a farra, acabou a mas farra. o cara é Um falou presidente primeiro, do falou Corinthians, depois. né, velho? Agora é o seguinte, o Augusto tem a grande chance de reviver a renovação e transparência. Vai ser o seriado é RT, o retorno. Porque ele prometeu renovação, prometeu transparência. Pô, o que esse cara prometeu na entrevista pra vocês, histórica aí, ele não cumpre nada. Cadê o dia da transparência Ano mesmo? passado ele fez um evento. Cadê a sabatina? Mas precisa ter A todo sabatina mês o Duílio isso. fez, eu achei que foi muito interessante a época, a iniciativa. Eu acho que o Augusto deveria replicar. A Inclusive, iniciativa sim, mas o que o Duílio respondeu naquela oportunidade Nossa também. senhora. Ele respondeu o mundo encantado. Né? Só acho importante também Tem a passar para o vinheta pra torcedor um panorama político do Corinthians hoje. A principal oposição ao Augusto Melo, ao contrário do que muitos pensam, não é Andrés e muito menos Duílio. Duílio, há quem relate que ele nem no Brasil está mais. Não há essa oposição da renovação e transparência ao Augusto Melo. Essa oposição ao Augusto, ela parte muito mais do grupo União dos Vitalícios, do qual Romeu Tuma Júnior faz parte, assim como Fran Papaiordano, ou entre outras velhas figuras. Paulo Garcia. Filho do Fran tá jogando ainda na base? Não, ele tava no Sub-23 com 26 anos. Pois né? é, o filho do Fran para Os Pai caras estão há 40 anos. 26 anos, tava no 40 Sub-23. anos no Corinthians. Um abraço quando, ao Paulo, quando era o Paulo repórter, Garcia é gente boa. Um todos abraço ao eles Paulo já Garcia. estavam lá. Nada contra eles, não é nada disso, são grandes corintianos. Mas se a política do Corinthians não sofrer uma renovação completa, mas de gente moderna, de gente que tem um pensamento alinhado com as coisas do futuro, sabe? Uma renovação mesmo, Ô, Capri. de verdade. Nada contra as pessoas que estão lá, insisto aqui, porque são grandes corintianos. Mas não vai mudar, o Corinthians não vai sair nunca dessa O situação. Papai Ordano é Não gente boa vai pra sair caramba. Já nunca. conversei várias vezes com ele, mas o que argumento que ele pode colocar numa mesa de debate pra sustentar a ideia que o filho dele, que tem 26 anos, tava jogando no time sub-23 do Corinthians? Ô, KP, você sabe quem são os dois próximos conselheiros vitalícios do Corinthians? Não. Alguém sabe me responder essa? Não Os dois sei próximos dizer. a obterem o Rubens título de Gomes e André Rubens Sanches, Gomes, já. Duílio Sei Monteiro lá. Alves. Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. E eles vão obter esse título conforme os vitalícios forem- desculpa. Aí sabe por que eles entram? Porque eles já são presidentes eleitos. Isso, exatamente. Só por aí, eles são membros natos Eles do são conselho. Membros os últimos natos, O presidentes. Duílio tinha que ser banido, não vitalícios. Fabiane. Banido do clube. Ele e o Andrés, os dois banidos do clube. Pessoal, Antes da votação do impeachment, Desculpa, eu sou radical. tinham que votar. Eu tiraria os 301 e eu remontaria o estatuto do Eu acho que tem gente boa nos 300. Limpa. Não vai usar, não, porque você Oi? usou pra um monte de gente aqui. Não. Eu limparia todo mundo. Pessoal, limpa geral. conselheiro Começa do vitalício. zero. Conselheiro vitalício, tua vinheta. Planeta Fantástico de Planeta Fantástico. Aqui, ó, conselheiro vitalício é uma excrescência no São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians. No Santos também tem vitalício? Acho que não, né? Sei. Acho que O Santos é um comitê de gestor, vitalício, né? até, mas É. vitalício acho que não tem. Vitalício? Vitalício é uma excrescência. Sabe por quê? O cara não vai no clube, ele vira apenas, certo, uma força eleitoral, porque ele tem poder de voto, Sim. pra sempre, mas ele não precisa do clube. Ganha ingresso. Ele não ganha ingresso, ganha estacionamento, Viaja de vez em viaja de vez em quando, mas não vai no clube. E quando Não tem, vai. e quando tem É. os encontros lá que não servem pra nada, coloca umas empadinhas e coloca naquele terno com cheiro de Tinha que naftalina. acabar os vitalícios, cara, em todos os clubes, me desculpa. Tem gente boa no Conselho do Corinthians? Tem gente boa no Conselho de São Paulo? Claro que tem. Do Palmeiras? Também Mas em tem. todos Mas minoria. nós falamos isso Mas, toda hora aqui, mas não infelizmente, conseguem mudar o estado de coisa. Mas não Porque vão são mexer no minoria. estatuto. Não vão A mexer no maioria estatuto. que é ruim não deixa a minoria se sobressair. Infelizmente, essa é a verdade. No Corinthians isso acontece desde sempre. Eu não vivo falando aqui das capitanias hereditárias que o Corinthians tem. Começou lá com o Vadielu, Fala do São Paulo, passou mas pelo fala do Vicente Corinthians. Mateus, depois Alberto do Alibe, depois André Sanches. E agora vai saber quanto tempo vai ficar essa capitania Não, hereditária que a está no turma poder que tá agora. aí, Capri, desde 1960. 60 Isso, é isso. é o mesmo time. Desde a época do Vadielu. Qual foi a Fabrício, primeira, Matheus, Marlene, Qual foi a do primeira Alibe, capitania Andrés e- hereditária do Brasil? Foi Carapicuíba. Osasco. Osasco. São Vicente, né? Primeira. E Santos e Atenção, ó. Então, ó, viu? Tem Fabiane. alguma coisa associada, né? Com Santos, Ó, pode ser boa, também. Fabiane. Deixa eu só, monstro. tô preocupado Não, mas com só o pra horário aqui. ajudar Valeu, aqui, Fabiane. viu?